Olá, pessoas queridas, que Jesus possa nos envolver com o seu amor hoje e sempre. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a interpretação dos textos sagrados, pedacinhos, a interpretação dos textos sagrados. O que vem a ser essa interpretação dos textos sagrados? Nós estamos sempre procurando evoluir, estamos sempre procurando, através de leituras, através de estudos, procurar entender um pouquinho o nosso significado aqui nesse mundo. Então, para a gente poder adentrar no assunto, a gente vai pegar um pequeno trecho que diz que nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A sua luz é imperecível, ela brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando no mundo há quase 20 séculos. Então, nós sabemos isso. Pedro, numa das suas escritas, ele disse que nenhuma profecia da Escritura é particular ou é de particular interpretação, melhor dizendo. O que nós queremos dizer com isso é que muitas pessoas, muitos segmentos, se acham donos da verdade. O que eles colocam é o que é certo, eles colocam as coisas que aconteceram lá atrás de uma maneira que para eles é a lógica, onde eles ficam em evidência, não aquilo que foi colocado, que veio do alto, que veio por intermédio dos emissários espirituais, aqueles profetas da antiguidade que vieram com a missão de escrever as escrituras, aqueles que vieram com a missão de escrever tudo aquilo que iria acontecer e que nós sabemos que está acontecendo, aqueles que vieram com a missão de facilitar a vinda do Messias, aqueles que vieram com a missão de escrever sobre a Boa Nova. É tudo isso que nós temos que entender. Na codificação, Kardec foi instruído pelos Espíritos a repassar para a gente, numa instrução dos Espíritos, está escrito no Evangelho: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas não precisa ser só espírita para amar e instruir. Todos nós temos a obrigação de amar e mais ainda de se instruir. Quando nós nos instruímos, nós podemos colocar as coisas no nosso crivo. Nós podemos entender da melhor maneira possível o que é a verdade, aquela verdade que liberta. Nós podemos entender o porquê Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Não precisa ninguém vir colocar para mim aquilo que Jesus falou. Porque já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos. E o que Jesus colocou para a gente continua cada vez mais forte, cada vez mais dentro de nós. As palavras que antigamente foram ditas em parábolas, hoje em dia são ditas pelos Espíritos em uníssono. Nós podemos entender e já temos a consciência também para entender tudo isso. Toda vez que nós pegamos um livro, que nós lemos aquele livro e paramos para pensar sobre ele, o que fazer? Nós sabemos que temos é enorme a distância que nós temos para vencer no nosso caminho, para adquirir a verdade e a vida no significado integral. Nós temos que caminhar muito e com muita fé e muita perseverança. Foi só por intermédio dessa fé, dessa perseverança, que nós vamos poder fazer essa caminhada, que nós vamos poder atingir o ápice daquilo que nós procuramos para a nossa evolução, para entender tudo aquilo que foi passado pelos espíritos antigos, pelos antigos profetas, pelos os que codificaram a nossa doutrina,
É só através do estudo e de muito amor que nós vamos conseguir fazer tudo isso. Nós devemos entender que todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer foi simplesmente para a nossa evolução. Ele se colocou à disposição para fazer tudo aquilo que ele fez. Ele não só fez, como ele vivenciou. E nós temos também que entender uma coisa: se Jesus fez, nós podemos fazer também, porque ele mesmo disse que tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz, vós podeis fazer, igual a mim e muito mais. E se foi ele que disse isso, quem sou eu para desacreditar? Gente, toda vez que nós pensamos em coisas que não são salutares, toda vez que nós nos desesperamos, nós temos que buscar o nosso refúgio. Através do quê? Através daquilo que Jesus disse para a gente que seria o ideal para a gente culminar a nossa caminhada. Através da nossa fé, através das nossas orações, através de tudo aquilo que a gente pode conseguir nessa nossa caminhada. E a gente tem que entender uma coisa: ele nunca vai nos abandonar. Se ele nunca nos abandonou, não é agora que ele abandonaria. Ele está sempre conosco. Ele direcionou os bons espíritos para nos intuir, para nos direcionar, para nos dar a força necessária, aquela força que nós não temos, aquela força interior, que só aquelas pessoas que estudam, são aquelas pessoas que têm o discernimento podem alcançar. Nós somos diuturnamente convidados a isso. Existem espíritos abnegados que deixaram seu tempo todinho, dedicam seu tempo todinho para nos intuir, para nos orientar, para nos dar a direção, para nos direcionar em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Embora nós possamos esclarecer nossos singelos objetivos, nós só não podemos fazer assim antecipadamente uma ampla caminhada daquilo que nós temos que fazer. Nós sabemos que o nosso caminho é duro. No nosso caminho nós vamos encontrar muitas pedras, muitos obstáculos, mas como nós sabemos, todos os obstáculos podem ser superados. Como? Com fé, com dedicação, com muito amor e sabendo interpretar todas as coisas que Jesus nos prometeu. Dito isso, nós vamos chegar a entender o que Pedro nos disse, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. E vamos entender também que Jesus está conosco. Ele nunca vai nos abandonar. E o que ele falou lá continua aqui e vai repercutir por muito tempo. Então, que possamos aproveitar esse aprendizado. É isso que tínhamos para hoje. Fiquem todos com Deus e vamos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado.